Questões sobre a Lei Complementar Municipal nº 4.729 de 2015, que dispõe sobre o Código de Obras e Edificações de Teresina. Segundo a Lei Complementar Municipal nº 4.729/2015, que dispõe sobre o Código de Obras e Edificações de Teresina e dá outras providências, é incorreto afirmar que a responsável técnico da obra, o profissional empresa legalmente habilitado pelo Conselho Profissional competente, responsável pela elaboração de projetos, que responderá pelo conteúdo das peças gráficas, descritivas, especificações e exequibilidade de seu trabalho. B. Para os efeitos deste Código, consideram-se os significados dos termos técnicos, conforme as definições constantes do anexo 9, glossário de termos técnicos. C. No município de Teresina, as obras particulares ou públicas, de construção ou reconstrução, de qualquer espécie, acréscimos, reformas, demolições, obras ou serviços nos logradouros públicos, em sua superfície, subterrâneos ou aéreos, rebaixamento de meios-fios, sultamento em vias, abertura de gárgulas para o escoamento de águas pluviais sob os passeios, aterros ou cortes, canalização de cursos d'água ou execução de qualquer obra nas margens de recursos hídricos, só podem ser executadas com prévia licença da Prefeitura Municipal. D. A fim de se permitir o acesso, circulação e utilização por pessoas com necessidades especiais, os logradouros públicos e as edificações deverão seguir as orientações previstas na NBR 9050, da Associação Brasileira de Normas Técnicas ou norma que a substitua, e são considerados aptos a elaborar projetos e executar as obras previstas no artigo 4º deste Código, podendo assumir a responsabilidade técnica por elas, os profissionais legalmente habilitados em seus conselhos profissionais competentes, de acordo com a legislação federal, bem como as empresas constituídas por esses profissionais. Comentários. A alternativa está incorreta e é o gabarito da questão. Autor: o profissional empresa legalmente habilitado pelo Conselho Profissional competente, responsável pela elaboração de projetos, que responderá pelo conteúdo das peças gráficas, descritivas, especificações e exequibilidade de seu trabalho, art. 5, parágrafo único, e a alternativa B está correta. Para os efeitos deste Código, consideram-se os significados dos termos técnicos, conforme as definições constantes do anexo 9, glossário de termos técnicos, art. 2º. A alternativa C está correta. No município de Teresina, as obras particulares ou públicas, de construção ou reconstrução, de qualquer espécie, acréscimos, reformas, demolições, obras ou serviços nos logradouros públicos, em sua superfície, subterrâneos ou aéreos, rebaixamento de meios-fios, sultamento em vias, abertura de gárgulas para o escoamento de águas pluviais sob os passeios, aterros ou cortes, canalização de cursos d'água ou execução de qualquer obra nas margens de recursos hídricos, só podem ser executadas com prévia licença da Prefeitura Municipal, art. 3º. A alternativa D está correta. A fim de se permitir o acesso, circulação e utilização por pessoas com necessidades especiais, os logradouros públicos e as edificações deverão seguir as orientações previstas na NBR 9050, da Associação Brasileira de Normas Técnicas ou norma que a substitua, art. 4º. A alternativa está correta. São considerados aptos a elaborar projetos e executar as obras previstas no artigo 4º deste Código, podendo assumir a responsabilidade técnica por elas, os profissionais legalmente habilitados em seus conselhos profissionais competentes, de acordo com a legislação federal, bem como as empresas constituídas por esses profissionais, art. 5º. 2. Conforme descrito na Lei Complementar Municipal nº 4.729/2015, a autoria do projeto, da construção e ou do cálculo pode ser assumida, ao mesmo tempo, por a. 3 ou mais profissionais, que são solidariamente responsáveis. B. 4 ou mais profissionais, que são solidariamente responsáveis. C. 2 ou mais profissionais, que são solidariamente responsáveis. D. 2 ou mais profissionais, que são subsidiariamente responsáveis. E 5 ou mais profissionais, que são solidariamente responsáveis. Comentários. A resposta está no artigo 8º. A autoria do projeto, da construção e ou do cálculo pode ser assumida, ao mesmo tempo, por 2 ou mais profissionais, que são solidariamente responsáveis. Então, a letra C é o gabarito da questão. 3 dos termos da Lei Complementar Municipal nº 4.729/2015, são deveres dos responsáveis técnicos, nos limites das respectivas competências, exceto a. Prestar,
de forma correta e inequívoca, informações ao executivo e elaborar os projetos de acordo com a legislação vigente. B. Executar obra licenciada, de acordo com o projeto aprovado e com a legislação vigente. C. Assumir a responsabilidade por dano resultante de falha técnica na execução da obra, dentro do prazo legal de sua responsabilidade técnica. D. Cumprir as exigências técnicas e normativas impostas pelos órgãos competentes municipais, estaduais e federais, em qualquer caso. E. Promover as condições de estabilidade, segurança e salubridade do imóvel, de modo a evitar danos a terceiros, bem como a edificações e propriedades vizinhas, passeios e logradouros públicos. Comentários. A alternativa está correta. Prestar, de forma correta e inequívoca, informações ao executivo e elaborar os projetos de acordo com a legislação vigente, art. 15, e a alternativa B está correta. Executar obra licenciada, de acordo com o projeto aprovado e com a legislação vigente, art. 15, segunda. A alternativa C está correta. Assumir a responsabilidade por dano resultante de falha técnica na execução da obra, dentro do prazo legal de sua responsabilidade técnica, art. 15, quarta. A alternativa D está incorreta e é o gabarito da questão. Cumprir as exigências técnicas e normativas impostas pelos órgãos competentes municipais, estaduais e federais, conforme o caso, art. 15, terceira. A alternativa está correta. Promover as condições de estabilidade, segurança e salubridade do imóvel, de modo a evitar danos a terceiros, bem como a edificações e propriedades vizinhas, passeios e logradouros públicos, art. 15, v. 4 com base na Lei Complementar Municipal nº 4, 729/2015, o prazo máximo para a conclusão da análise do projeto, aprovando ou emitindo ao responsável técnico e ou ao proprietário comunicação por escrito ou por meio digital relativa às normas infringidas e aos erros técnicos cometidos, ou mesmo seu indeferimento, é de a. 45 dias, contados da data de seu protocolo. B. 25 dias, contados da data de seu protocolo. C. 30 dias, contados da data de seu protocolo. D. 15 dias, contados da data de seu protocolo. E 10 dias, contados da data de seu protocolo. Comentários. A resposta está no artigo 24. Art. 24. O prazo máximo para a conclusão da análise do projeto, aprovando ou emitindo ao responsável técnico e ou ao proprietário comunicação por escrito ou por meio digital relativa às normas infringidas e aos erros técnicos cometidos, ou mesmo seu indeferimento, é de 45 dias, contados da data de seu protocolo. Então, a letra é o gabarito da questão. 5. Analise as assertivas baixo sobre o estudo de viabilidade, de acordo com a Lei Complementar Municipal nº 4, 729/2015. E mediante procedimento administrativo e a pedido do interessado, o município emitirá guia de viabilidade técnica do imóvel, da qual constarão informações relativas ao uso e ocupação do solo, a incidência de melhoramentos urbanísticos e demais dados cadastrais disponíveis. Segundo a emissão da guia de viabilidade técnica, de que trata o caput deste artigo, deverá ocorrer no prazo máximo de 20 dias. Terceiro, o estudo de viabilidade terá validade de 120 dias, a contar da sua emissão, garantindo o direito ao requerente o direito de solicitar ou consulta prévia de construção ou de mais licenças, conforme legislação vigente à época do protocolamento das diretrizes, quando do pedido da viabilidade. Quarta, ao município cabe a indicação das normas urbanísticas incidentes sobre a data, contendo informações sobre zoneamento, usos permitidos, taxa de ocupação, coeficiente de aproveitamento, taxa de permeabilidade, altura máxima da edificação, recuos e afastamentos mínimos, de acordo com a Lei de Uso e Ocupação do Solo, bem como indicação de quais órgãos deverão ser consultados, de acordo com a natureza do empreendimento. Marque a alternativa correta. A, I, segunda e terceira. B, segunda, terceira e quarta. C, segunda e terceira. D, I, quarta. I, segunda e quarta. Comentários. As assertivas I e quarta estão corretas. Veja. Art. 31. Mediante procedimento administrativo e a pedido do interessado, o município emitirá guia de viabilidade técnica do imóvel, da qual constarão informações relativas ao uso e ocupação do solo, a incidência de melhoramentos urbanísticos e demais dados cadastrais disponíveis. Segundo, ao município cabe a indicação das normas urbanísticas incidentes sobre a data, contendo informações sobre zoneamento, usos permitidos, taxa de ocupação, coeficiente de aproveitamento, taxa de permeabilidade, altura máxima da edificação,
recusa e afastamentos mínimos, de acordo com a Lei de Uso e Ocupação do Solo, bem como indicação de quais órgãos deverão ser consultados, de acordo com a natureza do empreendimento. As assertivas segunda e terceira estão em desacordo com a norma. Terceiro, a emissão da Guia de Viabilidade Técnica, de que trata o caput deste artigo, deverá ocorrer no prazo máximo de 30 dias. Art. 32. O estudo de viabilidade terá validade de 180, a contar da sua emissão, garantindo o direito ao requerente o direito de solicitar ou consulta prévia de construção ou de mais licenças, conforme legislação vigente à época do protocolamento das diretrizes, quando do pedido da viabilidade. 6. Conforme a Lei Complementar Municipal nº 4.729/2015, dependerão obrigatoriamente de licença para obra temporária, salvo a implantação e utilização de edificação transitória ou equipamento transitório, em conformidade com a Lei de Uso e Ocupação do Solo. B. Implantação ou utilização de canteiro de obras no mesmo imóvel daquele onde se desenvolve a obra. C. Implantação ou utilização de estandes de vendas de unidades autônomas de condomínio a ser erigido no próprio imóvel. D. Utilização temporária de edificação licenciada para uso diverso do pretendido. E. Movimento de terra. Comentários. A alternativa está correta. Implantação e utilização de edificação transitória ou equipamento transitório, em conformidade com a Lei de Uso e Ocupação do Solo, art. 34, parágrafo único, e a alternativa B está incorreta e é o gabarito da questão. Implantação ou utilização de canteiro de obras em imóvel distinto daquele onde se desenvolve a obra, art. 34, parágrafo único, segunda. A alternativa C está correta. Implantação ou utilização de estandes de vendas de unidades autônomas de condomínio a ser erigido no próprio imóvel, art. 34, parágrafo único, terceira. A alternativa D está correta. Utilização temporária de edificação licenciada para uso diverso do pretendido, art. 34, parágrafo único, quarta. A alternativa está correta. Movimento de terra, art. 34, parágrafo único, v. 7. Com base na Lei Complementar Municipal nº 4.729/2015, quando se tratar de demolição de edificação com mais de 2 pavimentos, ou que tenha mais de 4 metros de altura, o proprietário deve indicar o profissional, legalmente habilitado, responsável pela execução dos serviços. B. 6 metros de altura, o proprietário deve indicar o profissional, legalmente habilitado, responsável pela execução dos serviços. C. 8 metros de altura, o proprietário deve indicar o profissional, legalmente habilitado, responsável pela execução dos serviços. D. 10 metros de altura, o proprietário deve indicar o profissional, legalmente habilitado, responsável pela execução dos serviços. E 9 metros de altura, o proprietário deve indicar o profissional, legalmente habilitado, responsável pela execução dos serviços. Comentários. A resposta está no artigo 35, parágrafo 1º. Art. 35. Nenhuma demolição total ou parcial deve ser realizada, sem a prévia autorização da Prefeitura Municipal, com observância da NBR 5.682 ou norma que a substitua, após a vistoria obrigatória e a expedição de licença. Primeiro, quando se tratar de demolição de edificação com mais de 2 pavimentos, ou que tenha mais de 8 metros de altura, o proprietário deve indicar o profissional, legalmente habilitado, responsável pela execução dos serviços. Então, a letra C é o gabarito da questão. 8. Segundo a Lei Complementar Municipal nº 4.729/2015, não é permitida a regularização de acréscimos e, consequentemente, a emissão de habite-se, nos casos de ocupação de a. Mais de 40% do recuo de frente. B. Mais de 50% do recuo de frente. C. Mais de 60% do recuo de frente. D. Mais de 70% do recuo de frente. E. Mais de 30% do recuo de frente. Comentários. A resposta está no artigo 85, parágrafo 5º, inciso 2º. Quinto, não é permitida a regularização de acréscimos e, consequentemente, a emissão de habite-se, nos casos de ocupação de I, recuo lateral e ou de fundo, em desobediência ao Código Civil Brasileiro. Segunda, mais de 30% do recuo de frente. Terceira, qualquer parte da área do recuo de frente, quando a divisa for lindeira a uma avenida. Quarta, qualquer parte da área do recuo de frente, quando houver prescrição legal ou projeto urbanístico municipal de previsão de alargamento de via do sistema viário básico. Então, a letra E é o gabarito da questão.
Inscreva-se no canal, dê like, compartilhe nossos vídeos, pois isso ajuda muito o canal.